Fala, gente boa. Bom, eu tinha falado, né? Citei duas vezes a Rua Portugal, né? Do bairro Santa Catarina, tá? Para que vocês se situem melhor, tá? Essa foto aqui, né? Vocês podem reparar, né? Aqui que ao fundo dessa foto, né? Existe uma rua, tá? Rua com carro, né? Subindo, né? Essa rua que aparece ao fundo, né? Dessa foto é justamente o início da Rua Portugal. Essa rua, Rua Portugal, ela fica pouco depois, né? Do Forte Atacadista, e ela fica em frente a um trevo, né? Um trevo que fica, esse trevo ele fica um pouco antes, né? Do bairro Itinga, tá? É bem uma rua bem fácil de ser encontrada, né? Essa rua, né? O trecho inicial dela é um trecho bem urbanizado, né? Uma rua normal como qualquer outra, né? É uma rua com várias empresas, né? Inclusive a recreativa dos funcionários públicos federais de Joinville, caso não esteja enganado, ela está localizada nessa rua, né? E essa rua ela é cortada por uma estrada que passa embaixo daquele viaduto da Curva do Arroz, né? E após esse cruzamento com essa estrada, né? A Rua Portugal, ela muda completamente, né? Ela passa a ser uma estrada rural, né? Um trecho dela ainda é asfaltado, né? Até o cruzamento com a outra estrada, e depois desse cruzamento com essa outra estrada, o trecho final dela é totalmente de chão batido, ainda é de chão batido, né? E nessa localidade existem muitas criações, muitas locais, né, de criação de cavalos, né? E inclusive há uma escola na parte rural por incrível que pareça, na parte rural dessa rua há uma escola da rede municipal, a Escola Municipal 9 de Março. Essa parte onde está localizada essa escola ainda é asfaltada, tá? E e essa rua, ela acaba terminando na BR-101, tá? Inclusive, uma coisa que raríssimas pessoas, praticamente ninguém sabe, tá? É que justamente esse trecho da BR-101, onde acaba a Rua Portugal, tá? Oficialmente o nome desse trecho é Estrada Governador Mário Covas. Não sei, não me perguntem o porquê, né? Dessa homenagem, né, ao Covas, né? Para quem não sabe, o Mário Covas, ele foi governador de São Paulo de 1995 até 2001, né? Quando ele acabou falecendo. Ele foi 3 vezes deputado federal, ele foi senador, né? Inclusive, na condição de senador, ele foi um dos responsáveis por fazer isso aqui, tá? Obviamente, quando eu digo fazer isso aqui, não é o glorioso Ulisses Guimarães, que é esse senhor aqui da foto, tá? Quando eu digo fazer isso aqui, é a atual Constituição, tá? A tão maravilhosa e perfeita Constituição brasileira, que, como é mais do que sabida, é seguida à risca, né? É rigorosamente seguida à risca, tá? Então, o Mário Covas, né, foi um dos autores dessa encrenca aqui, tá? Bom, mas voltando, né, essa rua, né, a Rua Portugal, eu tentei encontrar alguma coisa a respeito da história dela, em que época que ela foi aberta, né, algum fato curioso em relação a ela, só que isso infelizmente, eu ficarei devendo a vocês, tá? Mas afinal de contas, né, na parte final do vídeo anterior eu contei um pouco, né, bem resumidamente a respeito da história, né, dos freis capuchinhos, né? Mas afinal de contas, né, vocês estão perguntando, né, o que os freis capuchinhos eles têm a ver com o bairro Santa Catarina, com a Rua Portugal, e afinal de contas, o que esse mal acabado aqui encontrou lá na Rua Portugal que me deixou, né, com a cara igual a desse cara aqui, né? Afinal, enfim, né? Espantado que nem esse cara aqui, tá? Bom, iremos por partes, né? Como faria o mestre Fred Krueger, tá? Bom, justamente no quilômetro 9 da Rua Portugal, né? Está localizada uma chácara pertencente aos freis capuchinhos, tá? Mas afinal de contas, como é que foi que os freirísticos e capuchinísticos freis capuchinhos eles foram parar ali naquele fim de mundo, né? Justamente na parte rural da Rua Portugal. Bom,
essa história, tá? Ela começa em 1992. Então, nessa data que eu estou mencionando, tá? Foi criado o noviciado dos freis capuchinhos de Joinville, tá? Bom, os freis capuchinhos, né? Isso é uma coisa uma informação que eu acabei não trazendo no vídeo anterior, tá? Um noviço capuchinho, tá? Só depois de 6 anos é que ele se torna um frei, tá? Então, um noviço ele leva 6 anos até se tornar um frei, né? Até se tornar realmente um capuchinho, tá? Todos os anos, né? Sempre em janeiro, ali nos primeiros dias do ano, né? Ocorre um ritual, que é o ritual da vestição dos capuchinhos, né? Como o próprio nome já indica, né? É um ritual no qual os rapazes, né? Todos eles muito jovens, né? Eles acabam recebendo o hábito, ou seja, a vestimenta típica dos capuchinhos, né? E as áreas, né, as áreas de atuação dos capuchinhos, né, elas são divididas em províncias. No caso, tá, Joinville, ela faz parte da província de São Lourenço de Brindisi, tá? Essa província, né, de São Lourenço de Brindisi, né, ela engloba o estado do Paraná, quase todo o estado de Santa Catarina e, pasmem, o Paraguai. Então, Paraná, Santa Catarina e o Paraguai, eles fazem parte de uma mesma região, tá? Que é uma das regiões de atuação dos capuchinhos, tá? Antes que vocês me perguntem por que essa região, né, os capuchinhos chamam essa região de província de São Lourenço de Brindisi. Bom, esse cara, né, o São Lourenço de Brindisi, tá, ele foi um religioso que viveu entre 1559 e 1619. Ele nasceu numa cidade chamada Brindisi, tá? Que é uma cidade do sul da Itália, que é banhada pelo Mar Adriático, que inclusive chegou a ser capital da Itália durante um período bem curto, né? Isso no final da Segunda Guerra Mundial, entre 1943 e 44, essa cidade, né? Ela, como eu acabei de dizer, ela chegou a ser a capital provisória da Itália, né? Na época, nessa ocasião, a Itália ela estava sob ocupação das forças aliadas, né? E ele era filho de comerciantes, era de uma família até bem rica, né? E ele foi um homem com uma inteligência, né, extremamente culto e com uma inteligência fora do comum, né? Ele é considerado um dos grandes teólogos, né, um dos grandes filósofos, um dos grandes intelectuais da história da igreja, né? Inclusive o São Lourenço de Brindisi, ele falava e escrevia 8 línguas. Repetindo, o cara falava e escrevia 8 línguas, né? Mas voltando a Joinville, tá? A sede dessa província, dessa região, né, de São Lourenço de Brindisi é Curitiba, tá? E, bom, essa chácara, tá? Como que ela é? Né? É uma casa em formato retangular, tá? E dentro dessa casa, obviamente, há uma capela, há uma sala de leituras, há uma sala de visitas. Essa capela, né, ela é muito frequentada pelos fiéis durante o Natal e a Páscoa, né? E além dessa capela, dessa sala de visitas, da sala de leituras, né, há uma biblioteca, uma sala de estudos, né? Há uma biblioteca, há um refeitório e há quartos, né? Parte dos quartos ele é privativo para os noviços e parte dos quartos é privativo para os freis, tá? Existem quatro freis, né? Que comandam os noviços, tá? Existe o frei mestre, né? O mestre guardião, né? Existe o vice-mestre e pároco, né? No caso, o padre, né? Existe o confessor e existe o orientador espiritual, tá? Então, repetindo, são 4 freis que comandam esse grupo de noviços, tá? E desde 2017, esse noviciado de Joinville, né? Que está lá localizado na Rua Portugal, ele recebe também estrangeiros. Então, existem vários paraguaios, argentinos e, em menor grau, de vez em quando, também uruguaios, tá? Isso desde 2017, tá? Então, ele é um noviciado internacional, tá? Além de ajudarem, de auxiliarem os padres nas paróquias, tá? Os capuchinhos, eles atuam em projetos sociais, principalmente junto a populações carentes, a populações indígenas, né?
e em comunidades rurais, né, como é o caso de parte da Rua Portugal, né, e durante duas vezes por semana, né, os noviços eles estão livres, né, para fazer o que quiser, né, todos os bens, né, celulares, carros, computadores, eletrodomésticos, né, eles são comunitários. Então, como todas as ordens, né, que fazem parte da congregação franciscana, né, um frei capuchinho, no caso, ele não pode ter bens, um patrimônio pessoal e nem pode ter salário e rendimentos, né? Então, tudo é de todos, né? E, bom, resumidamente, tá? Essa foi a presença, eu contei para vocês a presença, né? Sobre a presença dos capuchinhos em Joinville, né? Uma presença que vem desde 1992, né? E por incrível que pareça, eles estão numa localidade bem isolada, né? Repetindo, eles estão no quilômetro 9, né? Da Rua Portugal, bairro Santa Catarina, né? E para quem quiser conhecer a Rua Portugal, existe um ônibus, tá? De ônibus, obviamente, existe um ônibus, né? Uma linha de ônibus, né? Que tem o seu final, o seu ponto final na Rua Portugal, e esse ônibus, tá? É o ônibus de número 7007. Ele parte da plataforma número 3 do Terminal Sul, né? Que é aquele terminal próximo da Sociedade Vera Cruz. Só que a má notícia é que esse ônibus ele sai apenas 5 vezes por dia, isso durante a semana. Final de semana ele não circula, tá? Bom, vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está longo, né? Mais uma vez eu agradeço a atenção, o carinho de vocês e tudo mais, e como sempre, e tradicionalmente, fui!